Uma história arrebentou nas últimas horas e pode afetar diretamente a experiência do Mundial para milhões de adeptos que o acompanham a partir do México. Envolve um dos jogadores mais acarinhados de todo este torneio, um caso judicial grave que acaba de ser formalmente confirmado na Europa e uma regra de imigração mexicana de que quase ninguém falava até agora. Se os acontecimentos seguirem um determinado caminho nas próximas semanas, uma das maiores estrelas deste Mundial poderá ficar legalmente impedida de pôr os pés no México precisamente no momento em que isso mais importa para a sua seleção e para os adeptos que esperam há tanto tempo vê-lo jogar em solo local. Esse jogador é Achraf Hakimi. E antes de se pensar que isto é apenas mais um rumor de tabloide, convém sermos precisos sobre o que realmente aconteceu, porque os factos já são suficientemente relevantes sem qualquer exagero. Na manhã de 19 de junho, poucas horas antes do segundo jogo da fase de grupos de Marrocos contra a Escócia no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, o Tribunal da Relação de Versalhes, em França, divulgou uma decisão formal. O tribunal confirmou uma decisão anterior de um juiz de instrução e rejeitou o recurso de Hakimi. O resultado, o lateral direito do Paris Saint-Germain irá a julgamento por uma acusação de violação. O caso remonta a março de 2023, quando uma mulher de 24 anos alegou que o episódio ocorreu na casa de Hakimi, num subúrbio de Paris. Hakimi negou a acusação na altura e tem continuado a negar qualquer ato ilícito. A sua equipe jurídica contestou o envio do processo para um tribunal criminal, mas o Tribunal de Recurso rejeitou essa contestação, concluindo que havia provas suficientes para o caso avançar para julgamento. Ainda não foi marcada qualquer data para o julgamento. Horas depois de essa decisão ser conhecida, Hakimi entrou em campo no Gillette Stadium como capitão de Marrocos e ajudou a sua equipe a vencer a Escócia por 1-0. O seu colega Ismael Saibari marcou o único golo ao segundo minuto da partida, e Hakimi jogou os 90 minutos. O novo selecionador marroquino, Mohamed Ouarbi, que substituiu Walid Regragui depois do ciclo de qualificação, disse aos jornalistas que a equipa está totalmente ao lado do seu capitão e que Hakimi estava, nas suas palavras, muito tranquilo. Os Leões do Atlas lideram agora o grupo C, depois de terem empatado a 1 golo com o Brasil na estreia, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a 13 de junho, com golos de Vinícius Júnior e Saibari, e de terem confirmado depois 3 pontos limpos frente à Escócia. É aqui que se percebe por que razão tudo isto importa para lá da sala de tribunal. O México é um dos 3 países anfitriões do Mundial de 2026, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá. E o México, como qualquer país soberano, tem as suas próprias leis de imigração. Segundo as orientações oficiais publicadas pelo Consulado do México, qualquer pessoa pode ver a entrada no país recusada se estiver sujeita a um processo criminal em curso ou se tiver sido condenada por um crime grave. Não é uma regra nova. Não foi inventada para o Mundial. É uma política migratória mexicana normal. Mas a confirmação formal de que Hakimi irá a julgamento, não apenas uma investigação aberta, mas um verdadeiro processo criminal, coloca-o diretamente dentro da linguagem dessa disposição. Em teoria, as autoridades mexicanas poderiam usar esse fundamento jurídico para lhe recusar a entrada. Agora, é preciso cuidado com o que isso significa na prática, porque há uma distinção jurídica importante que se perde facilmente no ruído. O envio para julgamento não é uma condenação, nem sequer é um veredicto. O que o Tribunal de Versalhes decidiu foi que as provas recolhidas durante a investigação eram suficientemente consistentes para justificar um julgamento formal. É uma etapa processual, um limiar que indica que o caso tem peso suficiente para ser ouvido em tribunal. Não diz nada sobre culpa ou inocência. Hakimi continua ao abrigo da lei francesa, da lei espanhola e dos princípios jurídicos internacionais, presumido inocente até que um tribunal decida o contrário. Essa presunção não é uma tecnicalidade, é uma base do devido processo. O que torna esta história complicada não é a questão jurídica, é a questão logística. Os 3 jogos de Marrocos na fase de grupos são todos disputados em território dos Estados Unidos. A estreia contra o Brasil foi em Nova Jersey. O jogo com a Escócia foi no Massachusetts. O terceiro e último jogo do grupo contra o Haiti está marcado para 24 de junho, também nos Estados Unidos. Por isso, enquanto Marrocos se mantiver na fase de grupos, não há qualquer problema imediato com a lei de imigração mexicana.
Hakimi pode jogar os 3 encontros sem qualquer conflito legal. O problema começaria na fase a eliminar, e apenas em condições específicas. Se Marrocos terminar em segundo lugar no Grupo C, a atual estrutura do quadro da FIFA enviará a equipa para disputar os oitavos de final em Monterrey, no México. Se Marrocos se qualificar como uma das melhores terceiras classificadas da fase de grupos, existe a possibilidade de jogar na Cidade do México, seja no Estádio Azteca, seja no Estádio BBVA, e potencialmente também ali nos quartos de final, se a sua caminhada continuar. Por outras palavras, o cenário que coloca em risco a participação de Hakimi não é o de hoje, não é o da próxima semana. É o cenário em que Marrocos continua a ganhar, avança para a fase a eliminar e recebe um jogo marcado em território mexicano. E num torneio em que Marrocos já provou que pode competir com qualquer adversário, empatou com o Brasil e afastou a Escócia sem sofrer golos. Esse cenário não é nada rebuscado. Este Mundial já se tornou um estudo de caso sobre o que acontece quando se realiza um evento desportivo global em 3 países com 3 sistemas legais completamente separados. Ao árbitro somali Omar Artan foi recusado um visto pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos antes do início do torneio, o que, na prática, acabou com o seu Mundial antes de ele começar. Toda a delegação do Irão foi obrigada a transferir para o México o alojamento entre jogos depois de Washington confirmar que jogadores e membros da equipa técnica iranianos teriam de sair dos Estados Unidos no mesmo dia dos seus jogos. Podiam entrar de manhã, jogar e sair nessa noite. O selecionador iraniano Amir Galenoei chamou publicamente a sua equipa a mais oprimida do torneio, e o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, esteve entre os elementos da comitiva a quem foi recusado por completo um visto norte-americano. Um jogador ganês foi impedido de entrar no Canadá por causa de um processo judicial em curso em Inglaterra. Um jogador da Costa do Marfim, país incluído na lista parcial de restrições de viagem dos Estados Unidos, também enfrentou complicações temporárias de entrada. Todos os países anfitriões, em algum momento das 2 primeiras semanas deste torneio, viram as suas próprias regras de imigração cruzar-se com o evento desportivo de formas que ninguém antecipou por completo quando a FIFA atribuiu os direitos de organização. Os Estados Unidos, que têm a situação mais complexa e politicamente carregada devido às amplas restrições de viagem da administração Trump sobre 39 países, 19 dos quais enfrentam suspensões totais de vistos, foram o exemplo mais visível. Mas o Canadá e o México também acrescentaram os seus próprios capítulos a esta história. O que torna a situação de Hakimi diferente é a escala. Hakimi não é um jogador secundário do plantel, é o capitão de Marrocos. É um dos futebolistas mais seguidos do planeta. Nasceu em Madrid, formou-se na academia do Real Madrid e fala espanhol como língua materna. Mais cedo neste torneio, tornou-se um símbolo inesperado de outra controvérsia quando os protocolos das conferências de imprensa da FIFA o impediram de responder a perguntas em espanhol, um momento que gerou grande simpatia por ele entre adeptos mexicanos e latino-americanos nas redes sociais, que o viram tentar acomodar um jornalista hispano-falante e ser travado pelas regras do torneio. A ironia é considerável. O mesmo jogador que conquistou a simpatia do público mexicano por esse gesto é agora o jogador cuja capacidade de pôr os pés no México depende de uma tecnicalidade jurídica. O plantel de Marrocos foi construído com cuidado ao longo dos 2 últimos ciclos de mundiais. O treinador Ouarbi herdou uma equipa com identidade clara, disciplina defensiva, rapidez na transição e organização a partir de trás. Hakimi é o motor daquele lado direito. A sua combinação de velocidade, qualidade técnica e capacidade ofensiva a partir da posição de lateral não se substitui facilmente. Ao seu lado, o guarda-redes Yassine Bonou tem sido seguro na baliza, e o jovem médio Ayoub Boadi, que aos 18 anos, ainda recentemente era capitão da seleção francesa de sub-20 e antes de escolher representar Marrocos a nível internacional, tem sido uma das histórias mais entusiasmantes deste torneio. Perder Hakimi num oitavo de final ou num quarto de final no México não seria apenas uma nota jurídica de rodapé. Seria um golpe desportivo significativo para uma equipa com ambições reais de ir longe. Walid Regragui transformou este grupo marroquino na primeira seleção africana da história a chegar a uma meia-final de um Mundial,
fazendo-o no Catar em 2022. Esse feito mudou profundamente a forma como as pessoas em África e no mundo árabe pensam sobre o que é possível para as suas seleções a este nível. O Abi assumiu o cargo com a expectativa de continuar e desenvolver essa trajetória. Marrocos qualificou-se para 2026 como a primeira nação africana a fazê-lo, com um registro perfeito na campanha de qualificação. Chega a este torneio não como uma curiosidade nem como uma história simpática de azarão. Chega como verdadeiro candidato. O relógio judicial, porém, corre noutra pista. Os tribunais franceses não anunciaram qualquer data de julgamento. Tendo em conta o ritmo do sistema judicial francês, é perfeitamente possível, muitos observadores jurídicos assinalaram-no, que o julgamento propriamente dito só comece muito depois de este Mundial terminar. Isso significa que o estado atual, no momento em que estas linhas são escritas, é este. Hakimi está sujeito a um processo criminal em curso, mas não existe veredicto nem condenação. Saber se as autoridades mexicanas de imigração escolheriam aplicar a restrição de entrada com base apenas nesse estatuto, sobretudo tratando-se de um jogador que compete no evento desportivo mais visto do mundo, é em última análise uma decisão política e administrativa, não apenas jurídica. O governo do México tem, em termos diplomáticos, navegado a política deste Mundial com cautela. O país que organiza um torneio cujo parceiro dominante, os Estados Unidos, impôs restrições de viagem e de vistos que afetaram jogadores da própria região mexicana, incluindo de forma notável o Haiti, que está no grupo de Marrocos e tem enfrentado complicações de entrada próprias. O México tem se apresentado, em geral, como o mais acolhedor dos 3 países anfitriões, e aplicar uma leitura estrita da regra migratória contra um jogador popular de uma equipa com forte apoio de adeptos africanos e árabes durante um Mundial seria uma medida politicamente sensível que as autoridades na Cidade do México provavelmente ponderariam com muito cuidado antes de tomar. Ainda assim, a regra existe, está escrita e aplica-se. O quadro mais amplo é algo em que a FIFA, na maior parte do tempo, tem tentado não se envolver diretamente. Quando o visto de Omar Artan foi recusado, a FIFA afirmou publicamente que a organização não interfere nas decisões de imigração dos países anfitriões. Quando a situação do Irão se agravou, a FIFA reconheceu o problema, mas reiterou a mesma posição. Os governos anfitriões decidem quem entra, e o papel da FIFA não chega ao ponto de se sobrepor à soberania nacional em matéria de imigração. É uma posição juridicamente coerente, mas organizacionalmente desconfortável quando os principais jogadores do teu torneio começam a ser assinalados nas fronteiras. Esta é a contradição estrutural no centro de um mundial disputado em 3 países. Quando a FIFA atribuiu a organização de 2026 aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México, o atrativo era o acesso, 3 dos maiores e mais poderosos mercados de futebol do hemisfério ocidental, combinados. O que veio com isso foram 3 ambientes legais diferentes, 3 conjuntos de regras diferentes e nenhum quadro harmonizado único para resolver conflitos quando essas regras chocam umas com as outras ou com os jogadores que supostamente são o produto do torneio. O próximo jogo de Marrocos é contra o Haiti, a 24 de junho. Dependendo dos resultados desse dia no grupo, poderá começar a perceber-se onde a equipa jogará os oitavos de final. Por agora, a seleção está concentrada no futebol. Hakimi joga. O Abi orienta, e os adeptos marroquinos que viajaram até ao Massachusetts e encheram as bancadas de bandeiras vermelhas e verdes sonham o mesmo sonho que sonham desde o Catar, que esta equipa volte a fazer história. Mas algures em segundo plano, num tribunal francês cujo calendário ainda não foi definido, e nos gabinetes de política migratória de um governo mexicano que observa tudo isto com muita atenção, começa a formar-se uma pergunta que ninguém envolvido no Mundial de 2026 tinha planeado quando o torneio começou. Pode Achraf Hakimi jogar no México? Ninguém respondeu ainda a essa pergunta. E quanto mais Marrocos continuar a ganhar, mais urgente se torna a resposta. O que merece especial atenção é a forma como esta situação reflete algo maior do que os problemas legais de um único jogador. Este Mundial é disputado num momento em que a política da circulação, quem pode atravessar fronteiras, quem é travado e sob que autoridade, está mais contestada e mais visível do que em qualquer outro ponto da história desportiva recente. As restrições de viagem da administração Trump
que abrangem dezenas de nações, incluindo várias participantes no Mundial, obrigaram a FIFA a confrontar os limites das suas próprias garantias às seleções qualificadas. A organização assegurou a cada equipa apurada que os seus jogadores poderiam participar. Cumprir essa garantia revelou-se consideravelmente mais complicado do que anunciá-la. Com o Irão, a solução foi logística. Jogar, sair no mesmo dia, instalar a equipa no México. Com o árbitro somali, não houve solução. Com Hakimi e o México, se o cenário se concretizar, a questão caberá às autoridades mexicanas, e o peso diplomático e político do momento será enorme. Os adeptos de Marrocos, que se tornaram um dos grupos mais visíveis e apaixonados de todo este Mundial, estão agora a pensar em futebol. A paixão que levou esses adeptos pela caminhada milagrosa no Catar, quando venceram a Espanha nos penaltis, quando eliminaram Portugal, quando ficaram a 90 minutos de uma final de um Mundial, está plenamente viva neste torneio. Encheram Foxborough, encheram o MetLife, estão prontos para viajar para onde quer que Marrocos jogue a seguir. Há outra camada nesta história que merece um olhar mais atento: a máquina política que rodeia a própria FIFA e a forma como a organização historicamente lidou com momentos em que o desporto e a lei colidem ao mais alto nível. A FIFA não é estranha a controvérsias legais. Em 2015, procuradores federais dos Estados Unidos acusaram dezenas de dirigentes da FIFA de associação criminosa, fraude eletrônica e branqueamento de capitais, num caso que abalou o mundo do futebol. As autoridades suíças abriram investigações paralelas. Sepp Blatter demitiu-se. O seu sucessor, Gianni Infantino, passou anos a prometer reforma e transparência, mas quando chegou o Mundial de 2026, Infantino navegava um conjunto de contradições que nenhuma mensagem institucional conseguia encobrir. Um formato de 48 equipas concebido para maximizar receitas, uma estrutura de organização em 3 países que gerava apelo comercial e complicações migratórias que, em retrospectiva, eram uma consequência previsível dessa lógica comercial. A garantia habitual da FIFA às nações participantes é que os seus jogadores, equipas técnicas e delegações oficiais terão acesso a todos os recintos anfitriões. Essa garantia está prevista nos contratos de organização, mas a FIFA não controla a lei de imigração, não emite vistos, não se sobrepõe a decisões de segurança fronteiriça. Quando Omar Artan perdeu a sua acreditação antes do torneio, a FIFA afirmou publicamente que as decisões de imigração cabem aos governos anfitriões. Quando a situação do Irão se agravou, a mesma posição foi repetida. O que a FIFA pode fazer é exercer pressão diplomática e propor soluções logísticas, como o acordo concedido ao Irão, que permitia aos jogadores entrar no dia dos jogos e os obrigava a sair nessa mesma noite. Quando isso falha, não há soluções limpas. A situação de Hakimi, se chegar ao ponto em que as autoridades mexicanas tenham de tomar uma decisão ativa, colocaria a FIFA num canto desconfortável. Pressionar publicamente um governo anfitrião para permitir a entrada de um jogador que enfrenta acusações criminais graves é uma má opção. Não fazer nada enquanto um capitão de uma seleção mundialista é excluído de um jogo a eliminar em solo mexicano é outra. A FIFA passou anos a cultivar uma imagem de governação baseada em princípios. Este torneio, mais do que qualquer outro na memória recente, testa quanta substância existe por trás dessa imagem. Marrocos, por sua vez, representa uma história muito maior do que o futebol. Os Leões do Atlas são uma convergência de identidade africana, identidade árabe e talento formado na Europa que torna a sua base de adeptos invulgarmente ampla. Muitos dos seus jogadores-chave, Hakimi entre eles, nasceram ou cresceram em Espanha, França, Países Baixos ou Bélgica e escolheram conscientemente representar Marrocos a nível internacional. Essa escolha, em 2026, tem peso político. Em França, onde os debates sobre imigração e identidade nacional se intensificaram durante anos, um jogador marroquino a ser julgado por tribunais franceses enquanto capitaneia uma nação africana numa campanha de mundial é o tipo de história que ressoa muito para lá da cobertura desportiva. A comunicação social francesa cobriu amplamente a decisão de Versalhes a 19 de junho. A notícia caiu num ambiente informativo saturado e tornou-se de imediato uma das histórias dominantes da segunda semana do torneio. A equipa jurídica de Hakimi tem mantido de forma consistente a sua inocência
e indicou que continuará a usar todas as vias disponíveis dentro do processo judicial. Ainda não foi anunciada qualquer data de julgamento. Vale a pena manter simultaneamente em vista estas duas realidades: o homem que vai a julgamento e o jogador em campo, porque o contraste é o tipo de coisa que só o desporto produz com tanta intensidade. Hakimi, aos 27 anos, está provavelmente no auge das suas capacidades atléticas. Ganhou o título francês com o Paris Saint-Germain, foi eleito para a equipa da época da Ligue 1 e capitaneou Marrocos numa campanha de qualificação perfeita que fez do país a primeira nação africana a garantir lugar neste Mundial. Contra a Escócia, percorreu muito terreno, impulsionou o flanco direito da equipa com velocidade e precisão e completou os 90 minutos sem qualquer distração visível. O seu treinador disse que estava muito tranquilo. A sua linguagem corporal em campo sugeria o mesmo. O próximo jogo contra o Haiti, a 24 de junho, será decisivo para determinar a posição final de Marrocos no grupo, e com ela, se os seus oitavos de final serão em solo norte-americano ou no México. Um primeiro lugar no grupo C levaria a equipa para um jogo a eliminar nos Estados Unidos, deixando a questão migratória em suspenso. Um segundo lugar encaminhá-la-ia para Monterrey. E se Marrocos se qualificar como uma das melhores terceiras classificadas, a Cidade do México e, potencialmente, o Azteca será o destino. As contas ainda não estão fechadas, mas a história já está escrita, pelo menos na sua forma essencial. Um jogador que o público mexicano aprendeu a admirar, primeiro pela caminhada até as meias finais no Catar, e depois por aquele pequeno momento simbólico em que tentou deixar um jornalista fazer-lhe uma pergunta em espanhol e os protocolos da FIFA o impediram, está agora no centro de uma pergunta a que o seu desporto não consegue responder sozinho. Pode ele jogar no México? Ninguém respondeu ainda. E quanto mais Marrocos continuar a ganhar, mais alto a pergunta soará. O que ninguém consegue prever é como as autoridades mexicanas acabarão por responder se o cenário se materializar. Há precedentes de governos que exercem discricionariedade ao aplicar regras de imigração a atletas visitantes em grandes eventos internacionais. Também há precedentes dessas regras serem aplicadas sem exceção. O México tem relações diplomáticas com Marrocos, com França e com a FIFA, e todas pesariam em qualquer decisão tomada a nível ministerial. O Mundial é um evento econômico tanto quanto desportivo, e a receita gerada por receber grandes jogos a eliminar não é uma consideração menor para uma cidade ou nação anfitriã. Mas regras são regras, e a regra, tal como está escrita, é clara. O Mundial de 2026, já um torneio cheio de histórias que ninguém escreveu antecipadamente, acrescentou mais um fio à trama. Aconteça o que acontecer a seguir, a interseção entre desporto, lei, política migratória e poder institucional que define este momento não é incidental ao torneio, está a tornar-se cada vez mais o próprio torneio.